Muito bem, nós estamos juntos mais uma vez para o nosso IBJMS Podcast. E hoje eu tenho muita alegria, uma grande satisfação em receber convidados muito especiais. Nosso casal de missionários da Unidade Feminina da Cristolândia em Indaiatuba. O irmão Marco e também a irmã Isildinha, que estão com a gente nessa noite, vieram aí falar um pouquinho do seu testemunho de vida, daquilo que o Senhor Jesus tem feito nas vidas deles e através das vidas deles também, não é? Amém. E aí, Marcão, como é que tá essa força? Irmã Isildinha, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus, Amém. pastor. Amém. É um privilégio estar aqui com vocês, ter sido convidada para estar participando com vocês e falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém. Muito bom receber vocês Boa aqui. noite, viu? graça e paz, pastor. A alegria Amém. é nossa Amém. mesmo, poder participar, fazer parte, né, desse projeto que se inicia e é mais algo assim que o Senhor nos permite participar para a honra e glória do nome dele. Mas Sim. a alegria é toda nossa. Sim, pastor. a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu acho que, assim como eu, vocês, de certa forma, estão sendo presenteados aqui nessa noite. Porque a ideia do nosso podcast é levar uma mensagem de esperança para as pessoas que tanto precisam, né? Assim como nós precisamos renovar a nossa esperança todos os dias na presença do Senhor Jesus. Sabemos que há muitas pessoas que precisam dessa esperança que nós conhecemos. E vocês têm tido o privilégio, a oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho do Reino lá aqui na Cristolândia, em Indaiatuba e tal, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar um pouco com vocês, vamos dizer assim, de certa forma, né, pela parte ruim da coisa toda da vida, que foi o momento em que vocês tiveram um contato direto com o submundo das drogas, em que vocês viveram na rua, enfim. E se vocês puderem compartilhar com a gente como foi essa situação, como vocês tiveram esse contato com as drogas, e vocês dois, não é? Viveram um tempo lá na Cracolândia, em São Paulo, numa condição Sim. assim desumana, muito difícil. Eu gostaria de ouvir, de conversar com vocês um pouco a esse respeito. Quem que vai começar hoje? Quem que vai começar falando? Na verdade, podem falar os dois, tá bom? Aqui é super tranquilo. Não, acho que isso eu vou ser um pouco delicado, eu posso começar até para... Questão pastor, eu entendo assim que quando a gente fala que a droga é a cereja do bolo, é a ponta do iceberg, realmente ela é assim, quando está no ápice, mas acho que as coisas começam bem antes. Hoje, tendo um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com a palavra, a gente começa a compreender que a droga realmente ela não é o único problema, ela não é a causadora de tudo, mas a causadora de tudo é o pecado e o distanciamento do relacionamento com Deus. Então, eu venho de uma família disfuncional, nesse sentido que éramos só eu e a minha mãe. Então, minha mãe era a provedora, trabalhava. Então, desde muito tempo, eu ficava sozinho, essa questão de escola, ir para a escola sozinho. E em meio a essas dificuldades, minha mãe resolveu se aproximar mais de uma cunhada que ela tinha, uma tia minha, que morava no centro de São Paulo. Nós morávamos na Zona Sul, próximo ali da Vila Sônia, né? E minha mãe era mãe solteira, a única das irmãs. Então, nós mudamos para o centro, eu tinha 7 anos. Estava terminando de cursar o primeiro ano do ensino fundamental e viemos para cá, para estar próximo dessa tia, para que tivesse um suporte, assim minha mãe pudesse ter um suporte. E acho que as coisas começam ali, né? Por ser uma família que não tinha um relacionamento com Jesus. Minha mãe não era cristã, pouco conhecia do Senhor, minha tia também não. E a região onde nós fomos morar, ela era uma região assim difícil, né? Isso foi na década de 70, em meados assim, de 77 para 78. Então ali era uma região de muita prostituição, muito homossexualismo. Eu morei próximo da Santa Cecília, ali no Largo do Aroche. Então, nessa época, é o que dominava ali. Então, aos poucos, a gente começa a se envolver pelaquela situação da região ali. No caso da minha mãe trabalhar, então eu estudava na Praça Roosevelt, próximo
ali a Bela Vista, então tinha um percurso de mais ou menos andando uns 20 minutos. Eu estudava de manhã, então o horário que eu ia para a escola era o horário que as boates estavam fechando, que todo o pessoal envolvido na noite estava indo para cá. Então, muita coisa eu já comecei a presenciar desde pequeno. Sim. E você chegou a ter contato com essas pessoas que estavam já vivendo essa realidade, Marcão? Porque você era criança nessa época. Muito criança. Mas aí falando aí de uma faixa de 8 anos. Nesse trajeto aí, indo para a escola, enfim, você tinha contato com essas pessoas no sentido de... Chegou a conversar, te ofereceram alguma coisa nessa época? No começo não, pastor. No começo não, porque é muito jovem, então chegava assim de certo modo e era assustador, porque eu não conhecia o contexto, então era sempre passando e rápido. Aí faz alguns colegas de escola, começa a ir com os colegas de manhã, se junta na portaria do prédio e ia numa trupe, então passávamos rápido. Mas isso com 8 anos, 9 anos, 10 anos, já começa a mudar um pouco, 10, 11 anos, já não é questão deles chamarem, oferecerem algo, mas como criança, entrando ali na puberdade, já éramos nós quem mexíamos, né? Então, começa a conhecer. E chegou uma época que minha mãe sendo a provedora, minha mãe trabalhou em muitos ramos. Nessa época, minha mãe era vendedora. Minha mãe trabalhou no consórcio Almeida Prado. Aí trabalhou com a Telesp. Então, para prover recursos e morar ali no centro de São Paulo era um custo alto. Sim. E era só eu e ela. Então, ela era batalhadora. Nesse ponto, muito batalhadora. Então, houve uma época que minha mãe trabalhou com, acho que mapas. Ela vendia mapas, era representante de uma firma que trabalhava com mapas. Então, teve uma época que ela se ausentava por alguns dias. Então, eu ficava a cuidados da minha tia, mas ela se ausentava 3 dias, aí voltava. Então, nessa época, eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, às vezes na noite. Então, eu acho que assim, com uns 14 anos, já não era só de manhã, na hora de ir para a escola, mas já saía, já comecei a conhecer esse contexto da rua. E aí também, para poder ajudar ali no centro de São Paulo, já nessa época havia essa Zona Azul, que nós temos aqui em Indaiatuba também. Sim. Só que na época eram cartões mesmo. Você pegava o talãozinho de Zona Azul. Sim, e vendia lembro. As folhas, ficava vendendo as folhas. Então, uma época, eu vendia essas folhas de Zona Azul até para ajudar nos custos de casa e tal. Era um bom aluno, sempre foi assim, tinha um desempenho acadêmico legal e tal. Então, tinha essa confiança da minha mãe. Muito educado, muito centrado, aí começou a ter algumas liberdades. Houve uma época, aí eu já estava com meus 14 para 15 anos, minha mãe deu uma quebrada, né? Minha mãe deu uma quebrada financeiramente e ela precisou vir para Campinas com uma comadre dela e começou um negócio em Campinas. Pra você ter uma ideia, eu era tão responsável, assim, aparentemente tão responsável e educado e centrado que me foi permitido continuar no apartamento. Continuei no apartamento sozinho para poder continuar cursando e para que terminasse pelo menos o ensino médio. A tua mãe veio para Campinas e você ficou em São Paulo sozinho? Com 14 para 15 anos. Ela me deixou sob a tutela assim, da minha tia, mas não morando com a minha tia. Ficava sozinho no apartamento. Sim. Tamanha era a aparente responsabilidade, assim. Mas eu entendo que essa questão a própria liberdade foi o que me encantou. E o contexto da região já não era muito favorável, então foi muito rápido assim, essa transformação. Sim. De um garoto educado e responsável para alguém que abandona os estudos e começa a viver na rua. Já começou a viver na marginalidade. Já comecei a viver na rua. Você teve contato com as drogas e foi para as ruas com que idade, Marco? Então, pastor, nessa época eu já comecei a ter um contato com alguns meninos que moravam na rua. Alguns que tinham uma certa liberdade, alguns eram da rua mesmo, e comecei a jogar bola ali na Praça da República. Tinha um espaço para jogar, não era ali como é hoje. E na época eu estava construindo o metrô do Anhangabaú. Então tinha alguns menores de rua que dormiam no metrô do Anhangabaú. Eu conheci esses meninos, alguns me compadeci, outros por pura inocência eu levei para casa e tal. E algumas noites passava lá. Então nisso eu comecei a conhecer um pouco dessa vida marginal. Essa realidade submundo de São Paulo, né? Mas que para um jovem, para um adolescente assim, meio que ilude e encanta. Sim. Então eu me senti encantado, vislumbrado e dono da situação. Eu era o garotinho inocente, o playboyzinho que tinha um apartamento. Então, Sim. de algum modo, por vários momentos eu fui manipulado e tal. E um desses rapazes que eu conheci, ele tinha um irmão que era envolvido com a marginalidade.
já tinha a equipezinha dele ali de furtos e roubos e tal. E acredito que ele comentando com o irmão, conheci um menino, pai, ele mora sozinho. Então, acho que com pouco mais de um mês, já que minha mãe havia se ausentado, eu morando sozinho, esse irmão desse menino que eu conheci já ia para lá com os amigos dele, dividir produtos de furto, produtos de roubo. E aos poucos fui sendo comprado. No apartamento. A questão das drogas, pastor, demorou um pouco. Não foi de imediato, assim. Mas eu fui meio que iludido, assim, corrompido. Sim. Então, eles iam, dividiam dinheiro e eu ganhava um dinheiro. Me davam dinheiro. Conhecia as manhãs inteiras nos fliperamas. E abandonei mesmo a escola. Aí foi indo, só que, resumindo assim, passaram-se quase um ano nessa vida. E foi tão desvirtuado, assim, e às vezes aos finais de semana, de 15 dias, eu ia para Campinas, encontrava minha mãe, passava o final de semana, e minha mãe me dava o dinheiro para que eu viesse e quitasse as contas e tal. Então, aproximadamente quase um ano assim, já com inserções do Aí eu só fui ver a minha mãe, eu tinha 18 anos. Ficou 2 anos, aproximadamente, sem ver a sua mãe novamente. Minha mãe me encontrou. E você ficou em São Paulo onde? Então, eu fui para casa de amigos, aí eu me envolvi um pouco com essa vida meio marginal e morei em pensão. E fiquei um tempo com uma tia minha, mas logo saí para não ser encontrado. E com 18 anos, quando eu completei 18 anos, eu fui preso. Aí foi quando minha mãe me achou. Minha mãe já estava em São Paulo, estava me procurando. Aí voltei para casa, mas aí eu já era outra pessoa. Já não era mais o Marcos César. Eu lembro que uma vez minha mãe falou algo que de instante assim me feriu muito, porque eu não tinha entendimento. E aí foi quando eu saí mesmo para casa e fui para a rua. Ela pegou e falou, perguntando para mim assim, cara, cadê o meu filho? Cadê o Marcos César? Você não é o meu filho, você não é o Marcos César. Meu vulgo era Ceará, que sou cearense, sou de Fortaleza. Uhum. Aí ela falava, você não é meu filho. Meu filho não é o Ceará, eu não pari nenhum Ceará. Meu filho é o Marcos César, cadê o meu filho? Aí eu saí de vez e fiquei muito tempo na rua. E com 19 anos, assim, mais ou menos foi quando eu comecei a conhecer o crack. Né? Já conhecia cocaína, maconha, mas não era de muito usar. Mas nesse meio que eu era envolvido, tinha um camarada, o padrasto de um desses camaradas, ele era envolvido com o tráfico. Sim. Aí foi quando ele, logo no início, apresentou o crack, assim, eu ainda tive muita resistência, mas foi muito rápido, assim, pastor. A questão acho que hoje não é necessário detalhar tudo que eu passei, como foi degradante e rápido, assim, a situação que eu fui de usuário para um morador de rua, assim, um mendigo, de chegar e dormir na porta da missão. Me envolvi com crack, como usuário, usava
de final de semana, daqui a pouco... Só para a gente tentar traçar mais ou menos de forma muito rápida aqui, Marco, uma linha do tempo. Você encontrou tua mãe com 18, aí teve essa situação, mais ou menos com 19 você voltou e foi para a rua. Eu encontrei com a minha mãe, eu fiquei muito pouco tempo com a minha mãe. Dessa fuga com 15 para 16, morar junto com a minha mãe, eu nunca mais morei. Sim. Né? Sim. Quando ela me encontrou, ela me trouxe para casa para dar algum suporte. Eu ainda consegui trabalhar, eu trabalhei na Prodesp, fui colocado na Prodesp, numa amiga da minha mãe, fiquei por 2 anos. Mas já por conhecer esse meio, eu já não me afastava mais, né? Não foi só no começo que me iludiu, não foram as drogas, mas ganhar dinheiro fácil, né? Tá envolvido nesse meio. Então, não consegui mais me afastar, sabe? Acho que toda essa disfuncionalidade e o fato de ser filho único e muito tempo sozinho, eu acho que eu encontrei na rua um refúgio e um suporte, um companheirismo que eu acho que eu não tinha em casa, né? Não tinha ninguém muito próximo, assim. Sim, sim. Então, toda essa ilusão me levou para estar realmente no meio dos amigos. Por vezes, eu morei em outras regiões de São Paulo, morei na Pompeia, morei na Zona Norte, ali na Vila Guilherme, mas nesses lugares eu não conseguia fazer amigos, nunca tive amigos, assim, nunca consegui relacionamentos nesses lugares. Era assim, eu morava, mas os meus relacionamentos eram sempre os mesmos, do centro de São Paulo, ali da rua Dr. Cesário Mota Júnior ali. Bom, e enfim, contexto. Marcão, pelo que eu percebo, você, então, a tua juventude, de certa forma, talvez tenha sido realmente na rua, né? Foi na rua. Foi na rua. Quanto tempo, quantos anos você ficou numa condição de vulnerabilidade social total aí na rua, lá na Cracolândia? Pastor, eu comecei... porque essa questão de ser preso foram algumas vezes. Então, dos meus 19 anos, quando eu comecei com o crack, eu só fui parar com 42 anos. Então, dos 19 aos 42, são 23 anos aproximadamente nesse contexto. Entre idas e vindas, isso, não é? Possivelmente algumas internações. Não, nenhuma. Não tinha essa questão que eu conseguia parar sozinho. Realmente eu não queria parar. Sim. Era uma opressão parte da droga, assim, muito grande, muito grande. E aí foi no Ministério da Cristolândia que houve houve a virada. Tá, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos deixar a parte boa para daqui a pouco. Mas nesse processo, assim, em 2000, digamos que em 2000, com 29 anos, eu mudei para onde hoje é a Cracolândia ali. Na época era Boca do Lixo ali. Sim. Mudei para lá. Então, por algum tempo, eu conseguia morar em hotéis, mas a droga, e eu era problemático, assim, era muito problema. Então, nunca dormi em albergue, a droga, ela feriu minha mente de uma forma assim que eu gostava da rua, eu ficava na rua, então fiquei muito tempo na rua. De 2000 até 2013, foi uma época assim de vulnerabilidade social total. O ambiente na rua, no qual você se sentia à vontade era na rua. Pastor, houve uma época em 2010, eu falei, cara, eu vou parar com o crack. Já havia parado de beber. Eu falei, vou parar com o crack, eu não vou fumar mais isso, está acabando comigo. Mas o acabar, que a minha compreensão, era financeiramente, que eu não conseguia construir nada, não constituía nada. Eu falei, vou parar com o crack. Eu consegui ficar 2 meses na rua sem usar o crack. Mas todos os dias era uma vontade tão grande, todas as noites eu estava no fluxo, toda noite eu estava na Cracolândia, toda noite eu estava em meio ao uso do crack, mesmo não fumando. Chegou uma época, aí eu fiquei num apartamento, que era uma invasão, e dava 6 horas da tarde, eu tomava um banho, me arrumava, e isso foi um curto período também. E ia 6 horas, eu ia para onde hoje é a Cracolândia, para estar ali mesmo, sem usar. Sim. Então, é uma opressão muito grande. Eu falo, ouvi de amigos meus... Você não estava usando droga, mas os hábitos continuavam, né? Eu queria estar ali. Sim. Depois, quando a gente fala nesse processo de acolhimento da Cristolândia também, e hoje eu entendo isso no lidar também com aquelas que estão lá, que a questão não é só a droga, há um vício muito grande da rua. Há esse embate espiritual também do local, ele influencia muito.
Sim. E foi indo nesse contexto até que chegou uma época mesmo, acho que em 2013 eu perdi o controle, e aí eu já não conseguia mais juntar dinheiro para dormir em lugar nenhum, tomar banho em lugar nenhum, e aí eu me tornei mesmo um zumbi. Morador de rua, de andando com cobertor e descalço, às vezes com uma Sim, bermuda, sim, sem camisa, não conseguia mais dinheiro para me alimentar. Nesse período, Marcão, de 23 anos que você ficou na rua, hoje a gente percebe, né? Você está com a vida transformada, tá robusto, tá sendo bem cuidado pela irmã Zildinha, graças a Deus por isso, né? Presente. E tá assim, com um aspecto saudável. Quantos quilos você chegou a pesar nessa vida louca aí, que a gente sabe que a pessoa fica só o pó, né? Eu cheguei a pesar 57 quilos. 57 quilos. Hoje você tá com quanto? Que mal te pergunto. 86. Então são 30 quilos a quilos. menos. Quase você imagina, né, meu? 30 quilos a menos. Tava era seco. Cotonete. Era um cotonete. Corta o cabelo, era um palito e as roupas amarradas com cadarço. Sim. Muito difícil. Aquela coisa bem... E essa questão, eu ouvi de um amigo, ele falou, cara, você não está num presídio, mas você está preso, porque eu não conseguia sair daquele quadrilátero. Uma prisão sem grades, né? Durante o dia eu queria ir para casa, E houve um tempo que minha mãe ia, eu tive filhos, tive relacionamentos também nesse meio, e em um dos relacionamentos eu tive 2 filhos. E o mais velho morava com a minha mãe ia e ainda de alguma forma o levava para que aquilo me impactasse, eu saísse e eu não conseguia. E muito difícil para mim, porque de dia eu tentava ir para casa, sabe? Porque onde a escassez da droga e onde toda a dificuldade está durante o dia, só que eu não conseguia sair, a vergonha era muito grande, sujo, às vezes barbudo, e a distância tem em casa, então eu não ia. Aí ficava naquelas, vou esperar escurecer e hoje eu vou embora. E o inimigo, ele é muito ardiloso, por isso que a gente fala que não tem como, sem Cristo não tem como vencer uma batalha contra Satanás. E à noite, quando estava escuro, que dava para me esgueirar e ir até em casa, é onde todas as facilidades apareciam. Né? A droga, ela vinha com uma facilidade muito grande, pessoas que davam algum suporte, assim, elas apareciam. Então, à noite tinha as facilidades. E durante o dia, os empecilhos da vergonha e aquela opressão espiritual de não conseguir sair daquele quadrilátero. Até que chegou um ponto que eu fui mesmo para a porta da Cristolândia e dormi ali como um morador de rua, mas ainda havia aquele empecilho de entender que esse amor e tudo aquilo que era pregado e ministrado também era para mim. Sim. Eu achava que eu não era alvo desse amor. Sim. Não que eu não acreditasse no Senhor, mas não o conhecia. Né? A gente conhece de falar assim, superficialmente. Quando vem um pastor e muitos iam com seus filhos levar alimentação, marmitex, uma sopa, como hoje a gente faz, mas aí eu olhava e falava, pô, é fácil para você falar que tem um Deus que me ama, que te ama. Olha o contexto que você nasceu, olha como eu estou, né, cara? Você não usou um crack. Para você é fácil falar, mas você não sabe qual é a dificuldade. Até que, enfim, eu comecei a ver pessoas que estavam sentados ali comigo usando, passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas opressões, e agora do outro lado, me estendendo a mão e pregando o evangelho, e falando sendo a possibilidade, libertas. E o tempo passando, e aquela pessoa bem, e se envolvendo em relacionamentos, daqui a pouco estudando e testemunhando o que Deus está fazendo na vida dela. Então, essa foi uma motivação assim, que me levou a aceitar e me converter, né? Caminhar em direção ao Senhor. O pessoal da rua acaba sabendo mais sobre o evangelho do que a gente mesmo, que vai ajudar, né? Mas hoje você vê 80% daquelas pessoas que estão lá, dos homens e mulheres, já estiveram num banco de igreja. 80% já estiveram num banco de igreja. Quase em sua totalidade, mais de 90% tem mães evangélicas que estão lá com os joelhos dobrados. Gritante. Muito triste. E muito triste. Sim. Hoje a gente vê a dificuldade de perseverar no processo, de iniciar o processo e perseverar. Né? Hoje, eu acho que o grande empecilho assim, é
o imediatismo da geração que a gente vive. Tudo muito rápido, tudo muito imediato, e a pessoa vem para Cristo com esse entendimento de que as coisas vão acontecer também de uma forma muito rápida e no nosso tempo, e até a gente aceitar que não é assim. Né? Beleza, Marcão. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu quero dar a oportunidade agora, né, para nossa irmã Isildinha falar um pouquinho. Amém. Ela estava aguardando. Isso é um meu presente. Bênção de Deus para ti. Bênção de Deus para ti. Minha irmã, bom tê-la aqui, viu? Muito Amém. bom, estou muito feliz por ver aí a forma como o Senhor tem usado a tua vida, como você tem sido instrumento nas mãos dele. Mas agora eu gostaria de ouvir um pouquinho, que a irmã falasse pra gente, né? Como que foi a tua vida pregressa e Pastor, as situações que você enfrentou, não é? Pastor, é um privilégio. É um privilégio falar daquilo que Jesus tem feito na minha vida, do que eu sei que Ele tem muito mais ainda para fazer, porque nós estamos, né? A gente precisa de mudança o tempo todo. Mas nem sempre foi toda essa alegria, né? Porque eu vim de um lar disfuncional, né? Assim, eu fui criada por 2 famílias. A primeira família, os meus pais, eles tiveram muitos filhos, e tinham até a minha chegada, porque eu era a caçula de 12 irmãos. Família grande. Eu era a caçula. E assim, a família é uma bênção. Até a minha chegada, antes de eu nascer, eles estavam se separando, e eu interrompi essa separação por conta da minha vinda. Mas com o passar do tempo, eles se separaram e dividiram os filhos entre a família, né? Onde eu fui morar com uma tia, né? Essa foi a primeira família que eu considero como que eu tive uma família. Sim. Né? E eu fui muito amada. Eu, por ser a caçula, eu fui muito protegida por eles. E essa proteção toda deixava-se de se falar algumas coisas que hoje é bem falado sobre sexo, droga, essas coisas, por eu ser menina também. Então havia uma proteção muito grande em volta de mim, por todos, né? E louvado seja o Senhor por isso. Me ensinaram sim o que era certo, o que era errado, mas... Você cresceu onde, irmã Isildinha? Em que cidade? Eu cresci em São Paulo, né? Capital mesmo? Ali na Cachoeirinha. Eu nasci na Cachoeirinha. Zona Norte. Na Zona Norte, e fui morar na Zona Oeste, ali na Vila Bonilha, onde eu passei parte da minha infância e adolescência. Sim. Então, eu fui muito amada, muito bem criada, muito bem educada. Só para destacar aqui, viu? Nós estamos nessa mesa hoje, então, entre 3 paulistanos de criação. De criação, Sim, eu sou nascido, né, em São Paulo e fui criado também até os 10 anos de idade. A minha família morou lá no Cambuci. Eu me considero paulistano também, porque eu vim muito cedo. Sim, de mas origem. no teu caso não. Você é absolutamente... Agora é minha origem. Absolutamente. Cearense arretado. Amém por isso. Amém por mas, isso. E aí, minha irmã? E então, em meio a tanta proteção, né? Mas não foi falta de amor, foi a desobediência, foi a falta de conhecer a Cristo, foi uma falta de direcionamento espiritual. Eu entendo isso. Precisa ter um direcionamento, né? E o pecado, ele já está em nós. Então, hoje eu entendo que se não tiver uma direção de Deus, né? E saber que você tem um pai e que você é cuidado, porque eu já não tive um pai, né? Eu não tive. Então eu não tinha referência de um cuidado, de um respeito, eu era muito protegida, essa é a verdade, sabe? Não fala sobre sexo, não fala sobre droga, não fala sobre nada, só que na escola se falava,
se via. Bom, acontece que a parte mais interessante foi a desobediência que eu, nos 14 anos, tive um namorado. A família... Foi escondido. Escondido. A revelia da família. A família já fala que bateu o olho e falou assim, você não tem idade. E assim, eu entendi essa primeira parte, que eu não tinha idade, mas ficava aquela curiosidade, por quê, né? E esse porquê muitas vezes não é respondido e aí fica aquela pressão enfim, eu sei que aos 18 anos eu namorei com esse rapaz. Começou a ter um contato aos 14 e aos 18... Aos 17 para 18 anos eu comecei a ter contato com ele e isso foi, assim, apavorante para a família, né? Porque era tudo muito... Eu estudava, era tudo muito, muito organizado a minha vida. E eles não queriam, porque eles sabiam o que era bom para mim. Mas a desobediência e a curiosidade me levou a esse namoro, onde eu não sabia nada, mas eu engravidei. Eu engravidei aos 18 anos. E interessante que eu só fui descobrir que eu estava grávida. Eu sabia que eu estava namorando e que eu não podia namorar. Mas eu não sabia as consequências do namoro. Muito há 50 anos atrás eu tô falando, né? Então, e aí eu estava grávida. E um dia eu tava brincando com alguma coisa que mexia na minha barriga. E chamei minha irmã para ver. Olha, tem uma bolinha que anda para lá e para cá dentro de mim. Será que eu tô com alguma coisa? Aí juntou a família, falou, o que é? Minha prima, que eu tenho ela como mamãe, a Silvia Helena, e a Madalena, que era na casa da minha tia que eu morava. Quer mandar um recado para elas? Fica à vontade, porque elas vão receber o link do... Pode Pode mandar. São bênçãos, né? Foram bênçãos na minha vida. Eu fui muito amada, muito. E aí começou aquele apavoro dentro de casa, mas você tá namorando? E eu mentia, né? Muito. Por você namorar escondido e acontecer uma situação dessa, o cara é bom. Mas o diabo ajuda a fazer. Ele só não ajuda a esconder, né? E ele veio para matar, roubar e destruir, realmente. Então, eu falo da importância do direcionamento espiritual e de falar aquilo que é necessário para os filhos, né? Sim. Mas, enfim, fizeram por amor. E hoje eu sou grata a Deus por isso. E aí foi muito chocante, porque a minha irmã, ela fez o exame. É o meu nome. E aí eu estava grávida. E a minha família era muito tradicional. Sim. E aí como é que foi isso? E aí eles me convidaram a sair de casa. Essa minha irmã, ela já tinha se casado. A Madalena que fez o exame. E eu fui morar com ela. Né? Mas ali, naquele lugar onde nós morávamos, eu não poderia estar mais. Sim. E eu fui. E não era para eu ter... Bom, enfim. Aí era para eu terminar o relacionamento, o bebê nasceu, mas eu gostava do pai da criança. Eu gostava do pai dos meus filhos, né? E todos os envoltos querendo me proteger, ainda assim me proteger, né? Sim. Mas a desobediência permaneceu, procurou e ainda... Sim. Eu tive mais dois. Mais dois. Eu tive mais 2 filhos. E chegou... Só que é interessante que as coisas foram só dificultando. Até enquanto eu tive o primeiro, e aí eu tive que voltar a ter um relacionamento com a minha mãe, porque como eu morava com a minha irmã, ela tinha a vida dela, tinha o esposo dela, eu era muito bem-vinda, né? Porém, eu estava com um filho e gostava de estar namorando ainda com aquela pessoa que não deveria. Sim. Né? Enfim,
estava tudo bem, né? Fui morar com a minha mãe, fizemos um novo contato e eu não tinha para onde ir, fui morar com ela na Zona Leste de São Paulo. A situação bastante precária em volta, né? Mas eu já trabalhava e nesse meio caminho eu trabalhava, mas não era o suficiente, a família ali já era maior. Ainda assim, eu continuava tendo um relacionamento com o pai dos meus filhos. Eu não morava com ele, mas eu gostava dele. Eu Sim. acho que eu era dependente emocional dele. Possivelmente. Porque eu acreditava sempre que ele falava. Eu acreditava. E aquilo me fazia, né? Fazia você se sentir bem. Me sentir bem. Ele falava o que eu queria ouvir. Né? Então... E foi assim, aí eu tive... Mas eram muitos problemas, porque eu trabalhava... E nessa situação toda, irmã Zildinha, a irmã criou os filhos sozinha? Ou ele ajudava? Como que era isso? Eu criava os filhos sozinha, eu trabalhava. Eu trabalhei como recepcionista, eu sempre tive bons trabalhos. Ele sabia que os filhos eram dele? Sim, ele sabia. Ele tinha outra família? Não? Ele não tinha, foi aí que me pegou, porque quando eu tive o terceiro filho, eu soube que ele tinha um relacionamento e que o meu filho, e que ele ia ter um filho, e teve uma filha com a mesma idade do meu. Foi aí que ele estava em 2 relacionamentos, foi aí que quebrou o encanto e veio a primeira frustração, onde eu já vivia num contexto desfavorável, né? Morava praticamente na rua da Biqueira. Sim. Em face a essa realidade, a esse contexto todo, aí como que chegou a questão das drogas na vida dela? Foi neste momento. Da frustração, da tristeza, dessa dor de se sentir enganada. De não saber lidar com a situação. Não sabia lidar com a frustração, me sentindo sozinha, enganada, todos os sentimentos ruins junto. Sim. Né? E, poxa, mas eu pensava, eu luto tanto, eu trabalho, eu não tinha outra pessoa, eu só tinha ele, né? E aceitava que ele ia e voltava. Eu não saía, eu não era de sair. Mas aí, por conta de tantas situações, me ofereceram o crack. Me ofereceram ali. A irmã começou no crack? Eu já comecei no crack, eu nunca gostei. No crack? Direto no crack. Sim, anteriormente tomava uma cerveja, tomava um vinho, né? Alguma outra bebida. Fumava um cigarro, mas era isso. E aí ofereceram crack? Me ofereceram, a dor era muito grande, aproximadamente não tinha nada. Qual era a tua idade nessa época? Eu tinha uns 30 anos. 30 anos. Já era uma trabalhava, madura, era super responsável, mãe de família, ajudava minha mãe. Já um adulto de meia idade. 30 anos, irmã. 26 anos, vamos colocar 26 anos. Ainda assim, né? 26 anos, porque madura. eu fiquei, eu contando, eu fiquei 25 anos no crack. E aí, quando eu conheci as drogas, eu me lembro desse momento, assim, a dor era muito grande. Eu tinha bebido um pouco e tinha uma colega que virou para mim e falou assim, só tem uma coisa. E eles usavam perto de mim, eu tinha contato já com essas pessoas, né? Mas eu não queria aquilo para mim, porque aquele estado em que eu as via me indignava muito. E assim, não falar dó, mas me incomodava como eles ficavam. E eu não queria aquilo para mim. Eu falei, nossa, mas o que isso causa? Qual é a referência? Se eu colocar para você aqui uma analogia que uma conhecida fez, se colocar para mim, o que você mais gosta de comer? Lasanha. Se eu colocar para você... E um dia ela estava com muita fome. E ela me pediu dinheiro, eu sabia que ela ia usar droga.
Aí eu falei pra ela, eu não tenho, mas eu fiz lasanha e eu sei que você ama lasanha. Você troca? Ela falou, não troco nada pela sensação que a droga me dá. Pode colocar aqui uma travessa de lasanha. E é uma coisa tão pequena, uma pedra tão pequena, aparentemente tão inofensiva. A droga, ela é aparentemente inofensiva, ela é convidativa. E assim, mas quando ela me ofereceu, eu não imaginei que eu ia perder minha dignidade, que eu ia perder meus filhos, que eu ia perder a minha família, né? A vida, né? A minha vida, eu Tinha que perdi trocar. tudo naquele trago que eu dei, porque foi algo assim, horrível, mas que trouxe a sensação, a falsa sensação, que naquele momento eu precisava. E é isso que ela faz, deu aquele... Relaxei, mesmo momentâneo. E aí, quando terminou, eu já queria mais, porque eu não queria voltar a ter aquela dor. Sim. E foi isso que me levou a permanecer. Então, todas as dores que eu passei a ter, eu passei a me relacionar com a droga. Sim. Né? Então, só para a gente entender aqui, a irmã teve esse contato, né, por conta de uma frustração, aí por volta dos 26 anos, perto dos 30. Isso. E entrou realmente em uma situação de dependência química. De dependência química, vivia aquela situação em que vem por aí, nas ruas, é totalmente verdade. E isso está sujeito a qualquer pessoa que não tem classe social. A irmã perdeu aí emprego, perdi emprego, perdi tudo, perdi casa, meus filhos para o conselho tutelar. Os filhos, em algum o conselho momento, tomou. O conselho tutelar E eles tomou. foram conduzidos para ficar com quem? Para abrigos ou Não, foram conduzidos para familiares? Ficaram em abrigo. E assim, eu era tão apaixonada pelos meus filhos e o arrependimento ainda era tão grande com tudo que estava acontecendo na minha vida, porque eu sempre amei meus filhos. Sempre amei demais os meus filhos, a ponto de, num segundo relacionamento, eu tive um segundo relacionamento. Nesse segundo relacionamento, eu me envolvi com uma pessoa que usava droga. E logo fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu fiquei tão apavorada que eu usava droga que eu consegui parar de usar. Mas como eu morava com a pessoa... Com medo da criança, de trazer problemas de formação e essas coisas. De uma formação, eu tinha muito medo. Eu falei, eu não posso fazer isso com meu filho. Então, eu resisti algum tempo, nos primeiros 6 meses. E ele não usava em casa, ele usava na rua. Só que depois de 6 meses, ele começou a vir em casa a usar. E a minha mãe pediu... Eu também pedi para que ele saísse de casa, porque toda vez quando ele começou a usar em casa, eu tinha vontade. E era assim, você vê, você quer. Sim. Você vê ali na sua frente, aí quando algumas vezes eu usei do meu filho. E toda vez que eu usava, eu sentia, eu pensava que ele estava desmanchando dentro de mim. Eu pensava que ele estava desmanchando e eu saía correndo. Muitas vezes fui parar, ia correndo. A distância é terrível. A distância, fala aí, é um exagero, mas eu saía correndo de casa e ia até o pronto-socorro Santa Marcelina. E eu chegava lá e eu botava todo mundo apavorado na entrada do pronto-socorro. Pode fazer exame. Meu filho está se desmanchando dentro de mim. Era uma loucura. Até que a terceira vez eles me seguraram no pronto-socorro. Até alguém dar falta de você vir te buscar aqui, porque ninguém dá para ficar fazendo ultrassom. E enquanto eu não fazia ultrassom, enquanto não colocava assim, para escutar o coração do meu filho, eu não parava de gritar. E era algo que eu não conseguia controlar. E conforme eu uso, assim, as alucinações... A minha alucinação é que meu filho estava se desmanchando dentro de mim. Assim, né? E aí, na terceira vez, eles me seguraram e esperaram que alguém desse falta. E realmente, minha mãe era muito cuidadosa comigo. Sim. Sentiu falta
E aí voltaram para procurar e me encontraram lá no hospital. E falaram, se ela voltar aqui mais uma vez, nós vamos acionar a polícia na casa de vocês. Porque é terrível a forma com que ela chega aqui, né? Aí, para me acalmar, e aí fui embora. Aí ele saiu de casa, minha mãe pediu para ele sair de casa há um tempo, ele saiu de casa. Mas, passado o tempo, eu tive ele e ele voltou. E aí eu tive mais um, a Ágata. Tive minha filha. E eu fiquei grávida da Ágata, e quando eu soube que eu estava grávida, eu me separei de uma vez. E daí por diante não me relacionei mais com ninguém. Eu já tinha uma dificuldade de relacionamento por conta, né, da forma da qual eu tinha sido criada, embora nesse contexto que eu vivi. Só para a gente, então, contextualizar aqui, irmã Isildinha, nesse momento a irmã tinha mais ou menos qual idade? Aproximadamente. 2000, o ano de 2000. É no ano de 2000. No ano de 2000. 23 anos, então. 23 anos. E perdendo a guarda, aí sim foi que eu perdi a guarda dos meus filhos por conselho tutelar, porque eu já estava com 5. Com 3 já era difícil, com 5 era muito mais. E ainda continuava na situação de drogadição. Na drogadição, trabalhava, mas ainda aí... tinha casa... Morando com a minha mãe. Né? Eu morava com a minha mãe. Mas aí o conselho foi acionado lá por questões da exposição que estava acontecendo. E aí tomaram os 5 filhos. Tomaram 5 filhos. E os 5 foram conduzidos para acolhimento? Para o acolhimento. Hoje você tem contato com eles? Todos com eles. 5. Com 5. Depois que chegou para Mas eu ainda consegui nesse meio tempo... e voltou a ter contato com eles. Voltei a ter contato. Eu nunca perdi o contato dos meus filhos. Porque eu mesmo, naquela condição, dia de visita era sábado ou domingo. Pois eu visitava os meus filhos sábado e domingo. Durante o dia eu estava com eles, onde eles estivessem. Sim. Eu não... Mas isso não isenta. Mas eu estava... queriam arrumar família para acolhimento para eles, mas eu estava... Eu não era permitido porque eu era presente no sábado e no domingo. Sim. Enfim, fui para as ruas por conta que eu não tinha mais os meus filhos. Para minha vida tinha perdido sentido. Talvez nesse momento a perda dos filhos tenha sido o pior golpe que você tomou. Foi o pior golpe. Eu sempre tive o apoio da minha irmã Rita, nunca me abandonou. Quando eu engravidava, ela sempre estava presente. A minha irmã sempre foi aquele anjo, aquela pessoa que Deus usa na sua vida. Ela foi uma das pessoas que nunca desistiu de mim. Amém. E acreditava que Deus ia fazer grandes coisas na minha vida. Ela orava muito por Você minha ainda vida. Tem contato com ela? Tenho. Sim. Ela orava por mim, ela falava, eu estou orando por você. Mas você ora e... Ela já conhecia o Senhor. Pastor, ela tem experiência com Deus. Ela não é cristã, mas ela não é cristã, tem muita fé. Eu orava por mim e deixava isso muito claro. Inclusive, a filha dela, minha sobrinha, foi que arrumou a primeira internação para mim. Peraí, vamos lá então. Vamos tentar aqui fazer uma pausa. Bom, perdeu os filhos. Perdeu os filhos. Aí você foi para Cracolândia, mais ou menos isso. Não, pastor. Não ainda? Cracolândias da Zona Leste. Foi um percurso. Eu saí dali da Zona Leste e fui caminhando até a Cracolândia de São Paulo. O último cômodo do inferno foi a Cracolândia de São Paulo. O negócio lá é tenso, né, irmã? Lá é Bom, terrível. não vamos entrar em detalhes porque a proposta aqui também não é essa. E eu não quero deixá-los em uma situação desconfortável nesse sentido. Não. E hoje é o que mais vemos. Tudo que nós passamos é aquilo que se vê hoje na TV. O que se vê... Quantos anos você ficou, irmã, nessa situação mais difícil na rua?
Desde o momento em que eu 17, não, 2017, você se internou. desde o momento em que eu conheci a droga, para mim foi degradante, mas eu cheguei nas ruas da Cracolândia em 2018, em março de 2018, depois de ter percorrido por todos os cômodos do inferno da drogadição até chegar da Zona Leste até o centro. E quando eu cheguei ali na Cracolândia, eu permaneci durante 4 meses, onde eu, os últimos 15 dias, antes de completar 4 meses, assim, só para ser bem resumido, eu fui dormir na porta da Cristolândia. Da missão. Na porta da missão. Essa porta é abençoada. Essa porta é abençoada. E quando eu conheci conheci aquela porta, eu não dormia mais em Mar 15, porque ali eu me sentia segura. Eu não sabia ainda do que Deus tinha, mas Deixa eu Deus já perguntar uma sabia. coisinha para vocês. Essa porta da Vocês Cristolândia. estiveram em algum período, mesmo sem se conhecer e tal, ali na Cracolândia, ou naquela região central de São Paulo? Não, nós conversamos bastante, acho que em outros momentos, acho que não assim de uma drogadição tão em excesso, assim, abusiva, nós tivemos em ambientes juntos, mas em 2018 já não estava mais lá. Quando ela chegou, já havia saído já. Já tinha ido para internação? Já estava na Cristolândia. Tá. Nessa época que ela chegou, eu estava na missão. Estava na missão? Estava na missão servindo. Não como recordo, voluntário lá? Assim, não, eu já havia saído do processo de acolhido e estava na missão como pré-missionário, pré-radical. Algo assim. Eu fui em setembro, outubro de 2017, eu fui para a missão, eu fiquei na missão servindo como pré-radical, assim, até março de 2018. Missão lá na Casa Verde, né? No Campos Elíseos, ali, bem próximo à Princesa Isabel. Isso, na época, a Cracolândia, uma eu quadra e falo meia. Casa Verde porque o GPS, quando eu ia para lá, jogava... Campos Elíseos, ali, entre Campos Elíseos e Santa Ifigênia, ali. Uhum. Nessa época de 2018, assim, uma quadra mesmo da onde era o fluxo ali. Hoje é um pouco disperso. Uma quadra da Cracolândia mesmo, do fluxo. Sim. Então, e aí eu dormi, aí me chamaram para dormir lá, e eu fui. E falaram Quem que... chamou? Uma conhecida falou, vamos dormir na porta da Cristolândia. Uma outra usuária. Uma outra usuária, vamos dormir lá na porta era da Cristolândia, que lá é legal, vamos dormir lá ali. É legal, vamos dormir lá, que amanhã cedo tem banho, tem café da manhã, tem roupa limpa. E eu... Aí você viu vantagem Aí disso eu falei, tudo, opa, eu vou lá, vamos vamos lá, vai ter pão. Aí eu fui dormir. Ela nem foi dormir e deixou ela dormindo sozinha. Vamos dar uma volta. Eu falei, não, eu gostei daqui, é quentinho. Botei o papelão. Ali era quentinho e tava frio. E tava frio, já era mês de junho. Mas eu senti o calor ali. O calor que... Hoje eu sei que calor que era que eu sentia. Essa né? sua amiga conseguiu? Não, ela não conseguiu. Mas eu oro por ela. E aí... Você tem contato com ela hoje, Marzuchinha? Sabe quem é? Não? Não tenho, Provavelmente não tenho. ela tá na rua. Provavelmente, eu já a vi lá. Já? Já vi. Continua na mesma condição. Você a encontrou lá já nessa situação, nessa condição nova, como restaurada. muitas outras pessoas. Sim. Que nós e vemos você hoje. A viu e ela estava do mesmo jeito. Pior, né? É. Que a tendência é sempre ficar mais distraída, né? A mente vai sendo sucumbida pela droga, Sim. né? Sim. Em estado bastante deplorável. Cheguei, abracei, mas ela nem me reconheceu mais. Verdade. Não reconhece. Há 15 dias atrás, nós tivemos a oportunidade, estávamos de férias, a gente estava lá em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de ir lá, né? Fomos juntos com o projeto, participar de uma ação social, levamos uma sopa, uns cobertores, uma distribuição de cobertores. Aí nós fomos até a Cracolândia, até o fluxo à noite, ficamos acho que das 8 até umas 10 horas ali. Louvando e orando. E no estágio que não dá mais para se ainda aproximar, né? Porque já está agressivo. Sim. Mas foi uma bênção. Eu dormi ali. Quando foi de manhã, ofereceram o banho. O café. E eu fui... Troca de roupa, né? Você toma um banho para
trocar roupa também. E um abraço. Na época, quem era o missionário responsável lá pela unidade ali? Eu acredito que na época, porque assim, eu só fui entender sobre isso depois, né? Quem tá lá mas eu acredito que era o Marcelo. O gestor era o Marcelo. O Marcelo. 2018, até maio de o Marcelo, 2018. meu irmão Marcelo. Maio, junho, Sim. Marcelo, um Que abraço foi? pra ti, viu? Deus Marcelão. abençoe, Marcelo, meu irmão. Valeu, viu? Foi meu Tamo padrinho junto, de ó. Tô casamento. com a camisa aqui, ó. Jesus transforma, viu? Tamo junto. Era coordenado por outros, era por outra coordenação. Mas enfim, eu sei que eu fui, mas a parte mais interessante é o abraço. O abraço que eu tive ali. O abraço de um missionário, de um radical. Quem te abraçou, você lembra? Eu lembro, foi a Cidinha que me dava banho. Porque eu fui mais umas 2 vezes. Talvez a missionária Cidinha, ela tá em Piratininga, na unidade e esse masculina. talvez tenha sido um dos melhores abraços que você recebeu na vida. Foi o melhor abraço. Tá enchendo mais que o pão, né? Nossa. E sem contar que assim... Viu? Você quer aproveitar e mandar um recado para ela, irmã Cidinha? Minha mãezinha Fica à na vontade. fé. Fica à vontade. Faça isso. Abre o teu Eu coração. sou muito grata a todos os missionários que me receberam. Não só a Cidinha ali na missão, não. Teve a missionária Wardina, que eu nunca vou me esquecer Wardina, da oração Wardina. que ela fez por mim, que foi o canal de todo sentimento, né, que eu tenho a Deus hoje. A gratidão por todos os missionários ali que me receberam. A Aline Dias me recebeu bem. Eu fui bem amada ali naquele... A irmã Cineia, que foi minha madrinha. Bênção, madrinha. É que eu não lembro que é minha irmã. É minha madrinha, a Cineia. O Marcelo, muito querido, que trouxe a palavra aquela noite. Era Marcos. Eu me lembro o evangelho que foi pregado aquele dia. E... todos os missionários que estavam ali, que agora deu um branco mesmo, sabe? Acho que é a Covid, como fala o pastor. Entendeu? A emoção é tão grande. Boa, viu? Nesse sentido, a Covid facilitou a nossa vida, porque a gente tem uma desculpa boa agora para não lembrar mais das coisas, entendeu? Enfim, esse amor, esse abraço, esse carinho, esse café, não foi só um café, não foi só um cobertor. Foi a palavra que foi ministrada ali. E mais que tudo, aqui enche o meu coração até hoje, todos sabem, é João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. E estava escrito, e eu me apeguei a essa verdade, e eu fui liberta, para a glória de Deus, o evangelho, a graça salvadora do evangelho me foi apresentada, porque logo eu fui acolhida, e durante o acolhimento eu conheci o amor de Deus através daquele abraço, e hoje é isso. Sim. Hoje eu quero oferecer o abraço que me trouxe paz, que me trouxe alegria, que me levou a conhecer Jesus. Foi esse abraço. E é esse abraço que eu busco dar hoje com o trabalho que eu faço. Amém. Amém. E graças a Deus porque você tem tido a oportunidade, né, minha? É um privilégio. De dar esse abraço. É um privilégio. De falar dessa verdade da graça que é salvadora. O Senhor. E a forma como o Senhor tem cuidado de vocês e como Ele tem abençoado grandemente. Gente, eu quero fazer uma pausa rápida aqui para destacar, não é, todo o nosso trabalho, o nosso projeto, os nossos objetivos aqui como produtores de conteúdo para as redes sociais. E o nosso objetivo aqui é trazer uma mensagem com conteúdo e, sobretudo, uma mensagem de esperança para as pessoas. E eu não poderia aqui deixar de mencionar, não é, o trabalho da Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, a Convenção Batista Brasileira e, sobretudo, o Ministério da Cristolândia. Vocês devem ter visto já durante aí o transcurso do nosso podcast, que aqui na televisão nós temos algumas imagens aparecendo e
e vão girando. Inclusive, estamos agora com a propaganda aí da empresa Coptec, a nossa primeira patrocinadora oficial. Um abraço para o Evandro da Coptec, que tem nos acreditado no nosso trabalho. Valeu, Evandro, estamos juntos na caminhada aí. E tem outras imagens, como, por exemplo, o CECAL, não é? O Lar de Idosos aqui em Indaiatuba, Centro de Convivência Amor Sem Limites, que nós queremos divulgar também, a ACVIM, Associação Assistencial Educacional e Cultural Vinde a Mim, que cuida das creches aqui em parceria com a Prefeitura. E nós também temos o Ministério da Cristolândia, que é justamente onde esse casal especial trabalha, onde esse casal foi resgatado das garras do pecado e do maligno, tendo sido libertos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus. E a Plus Digital aí, que é o pessoal aqui da nossa produção, tá bom? Estão aí sempre à disposição de vocês. Se você está precisando fazer um conteúdo na internet ou algo especial, logomarca para a tua empresa, esse tipo de coisa, pode contar com a nossa rapaziada. Entre em contato com a gente, você será muito bem atendido. Ó, depois eu quero... Mas voltando aqui para o nosso casal, então, queridos, nós vimos aí essa primeira parte, né, da vida de vocês, as lutas que vocês enfrentaram e as batalhas que conduziram vocês até uma situação de absoluta desesperança e perda de dignidade. Eu costumo dizer que quem chega lá na Cracolândia, viver naquela condição, naquela situação, perdeu tudo, menos o resto a pessoa perdeu. Perspectivas, perdeu esperanças. Não tem, né, Marcão? Não tem mais. Não tem mesmo, mais. pastor. Aí, sim, irmã Zildinha, pode falar. Para quem não tem esperança, para quem não tem mais vida, né? E não é falando, eu amo falar do projeto. Sim. Eu amo falar do projeto. Sim. E a Cristolândia é um lugar de uma vida transformada. É um lugar de bênção. É um lugar de bênção, né? De bênção. É um privilégio fazer parte hoje da Junta de Missões Nacionais. Eu não posso deixar de dizer que o Senhor, ele nos presenteia, né? Ele nos dá o privilégio de fazer parte da obra, daquilo que ele tem feito, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, eu sou muito grata a esse projeto. Sim. Né? E a gratidão se expressa na permanência em estar cuidando como eu fui cuidada. Amém. Amém. Vamos aproveitar aqui para mandar um abraço para a liderança, né, da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão. Pastor, aquele abraço, estamos junto na caminhada e o nosso podcast está à disposição do Ministério da Junta, do Ministério da Cristolândia, aquilo que a gente puder fazer para contribuir e agregar, somar forças com vocês, pode contar com a gente, não com um joinha, mas com os dois, tá? Meu dedo deve estar meio torto aí, mas tudo bem, tá tudo certo. Adriana também, da gerência da Genas, tem a nossa coordenação, pastor Luciano, Emanuélio, coordenador nacional, pastor Paulo, bênção bênçãos, homens e mulheres de Deus, bastante. Que têm sido, sem dúvida alguma, usados para conduzir esse ministério diante de tantos desafios, né? E quero aqui também até dar um toque para o pessoal da Junta aí, agora falando com os responsáveis pela a Rede 316. Nosso estúdio aqui, queridos irmãos, tem a possibilidade de produção de conteúdo de áudio. E eu já conversei aqui com os nossos meninos, ainda não fiz contato com vocês porque existe aí uma situaçãozinha que eu estou para resolver de cunho pessoal aí nos próximos dias, mas depois, se der tudo certo, eu vou fazer contato com vocês aí, vamos ver se a gente consegue fazer um projeto, alguma coisa juntos aí, para que a gente consiga agregar de alguma forma a grade que vocês têm colocado lá na Rede 316. Se tiver essa possibilidade, nós gostaríamos sim. Alguns anos atrás, durante um período aí de aproximadamente 5 anos, nós tivemos uma rádio web aqui na nossa igreja, era chamada Rádio Louvação, e eu fui um dos locutores. E eu acredito que de alguma forma
Se a gente conseguir trabalhar juntos, isso vai ser bom para todos. Nós queremos somar com vocês, tá bom? Fica feita essa proposta aí. Quem sabe o Senhor tem reservado algo bom para nós no futuro próximo. Muito bem, voltando para o nosso casal aqui. Então, gente, aí vocês estavam lá naquela situação, conheceram Jesus e responderam positivamente. Aí Jesus começou a fazer o que só ele faz. E o que ele faz é bom, perfeito e agradável. Sempre. Aí começaram as mudanças. Vocês foram para as unidades aí da Cristolândia, mas o Dinha ficou um tempo lá em Santana, né, na capital, Fiquei, e depois veio para Indaiatuba. Sim. Ficou quantos anos aqui em Indaiatuba como aluna? Como acolhida eu fiquei mais 1 ano. 1 ano. 1 ano como acolhida. E aí depois já partiu para o Radical e Isso. começou. Aí E veio- nesse período que a irmã passou por lá, tinha um camaradinha meio assim, não sei, que ia lá para resolver um problema de uma bomba, né? Que Então, dava um trabalho tremendo. não é? Ele ia acompanhado também por um querido nosso, Cícero, um abraço, mano, tamo junto. Lembra da... Eu tenho esses vídeos gravados até hoje, que a gente ia arrumar aquela bomba, que misericórdia, mas o E era Senhor uma Jesus... bomba. Que era uma bomba. Jesus pôs a mão, não precisa mais da bomba. Agora a gente tem a cisterna lá. E o apoio do nosso pessoal do SAI aqui de Indaiatuba. Um abração para todo mundo do SAI. Vocês são bênção no Ministério da Cristolândia de Indaiatuba, Amém. gente. Obrigado pela força. Vocês não têm ideia do tamanho daquilo que vocês têm feito por nós lá no sítio, viu? E aí tinha isso, irmã? Uma coisa assim meio... De vez em quando acontecia, né? Aparecia do nada, eu vim resolver o problema da bomba. Pois é. Inclusive o dia que eu cheguei mesmo. Eu tava sentada lá, de repente eu vi aquela bênção entrando assim, era o senhor passando, passou e não me... E eu falei, nossa, tem homem aqui? Era o nosso querido pastor Hudson, uma bênção, sempre cuidando não só da bomba, mas sempre cuidando, pastoreando a todos com muito amor, muito carinho, e isso também traz um grande incentivo para o nosso coração, porque na condição de que todos vêm com um preconceito, você não imagina que, sabe, tem pessoa que tem tempo de qualidade. Pastor Hudson sempre foi meu pastor, né? Sempre com tempo de qualidade, não só comigo, mas com todos. Um cuidado muito especial. A igreja, pastor Reinaldo, fomos amados aqui na igreja Batista de Morada do Sol, que é a igreja mãe que assiste a nossa unidade bem de perto, e é muito bom, das ruas da Cracolândia para Junta de Missões Nacionais, Cristolândia, um lugar de esperança. Amém. Onde a compaixão e graça ela é ministrada através da palavra de Deus, que é a que liberta, mas representada também no amor, no carinho dos irmãos, né? Do povo de Deus, o povo de Deus, o povo batista que ora, que contribui e que está sempre presente na nossa vida, assim como outros também. Mas a gente precisa enfatizar o que é, né? Sim, sim, sim. E aí a irmã ficou um tempo, um período de 1 ano como acolhida, depois já partiu 1 ano e 5 Radical, meses. 1 ano e 5 meses, aí depois fez aí o Radical. Fiz o treinamento. Ficou um tempo e agora Doei já é 1 ano. missionária em formação ainda ou já concluiu o processo? Não, então, eu fiz o treinamento radical, onde você termina o treinamento e você doa 1 ano da sua vida ainda para o projeto. E aí eu servi este 1 ano e permaneci no chamado, porque permaneci no chamado, senti que era realmente aquilo que eu queria. E hoje eu estou como missionária em formação. Sim. E fazendo faculdade. Amém. Serviço social. Amém. Serviço Glória a social Deus. para melhor servir, né? Naquilo seja, que eu amo fazer, que é Jesus cuidar. transformou Jesus- e está restaurando tudo, né, irmã? Eu falo que Jesus transforma, não é só um slogan. É uma verdade para Jesus é maravilhoso. todos. Que bênção. Que Jesus bênção. é lindo. Maravilhoso. Tudo de bom para nós, né? Em todos os sentidos. E você, Marcão? Aí você foi lá,
Em 2018, pelo que eu entendi, né? Você já estava servindo lá como voluntário na missão. Entrei. E aí depois, como é que foi a questão aí? Você foi transferido para unidades? Eu conheci o projeto desde o início. Eu tive muita resistência, sim, nessa questão de participar do acolhimento. Mas, como eu falei, desde 2000 eu estava naquela região da Cracolândia e a Míngua. Então, o projeto começou em 2009. Desde 2009 eu vi o crescimento do projeto, eu era um daqueles acolhidos que ia e me alimentava, tomava um banho, trocava de roupa, sabia que ali era um local seguro para dormir, descansar, então participava, corte de cabelo. Lá ninguém mexe mesmo, gente, na rua ali, não. O pessoal Não, respeita. Tanto os essa usuários camisa, quanto essa camisa amarela, ela é benquista, né? Até porque... Eu acho que o maior problema que tem ali é quando a polícia quer dar um corre em todo mundo, né? Aí vocês têm que baixar a porta e ficar lá dentro quietinho para não ter problema. E houve um tempo que também as ações não eram assim tão intensas e ainda assim aquele pedaço ali ele era bem respeitado, porque as portas abertas, então sempre o cuidado do pessoal da Cristolândia, dos missionários para com quem está ali. Então, durante muito tempo eu fui só aquele cara aqui que participava ali das ações de redução de danos. Aí eu fui, como eu falei, pastor, eu fui vendo toda aquela transformação, mover do Senhor na vida de pessoas que estavam do meu lado, usavam comigo, dormiam na rua comigo, passavam todo aquele sofrimento, toda aquela opressão comigo, tendo suas vidas restauradas e dando sequência nisso. Aí, em 2013, eu já muito tempo, acho que mais de anos sem ver minha mãe, eu havia perdido contato, não sabia onde ela estava, nem nada, e acho que foi a pior fase que eu passei assim na rua. Estava vivendo mesmo em função da droga, tudo que eu tinha eu transformava em droga e já não me alimentava, passava 7, 8 dias acordado. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, gente, sem te cortar, Marco, não perca o teu raciocínio, você vai seguir. Vocês chegaram a comer lixo, gente? Mexer no lixo para se alimentar? Chegou a fazer eu não cheguei, isso? Acho que pelo contexto ali, porque eu não vim de fora da região central. A Cracolândia, ela se formou na minha quebrada, assim, onde eu frequentava, onde eu conhecia, acabou se tornando então a Cracolândia. Então, você, quando queria comer, você já sabia onde pedir que você ia encontrar. Eu conhecia alguns atalhos ali, e parte do contexto daquela marginalidade ali, eu os conhecia também. Então, para mim, ainda havia mais esse empecilho, não era uma facilidade, talvez uma facilidade para que eu me afundasse mais, para que eu me destruísse mais. Então, essa época de 2013, inclusive, foi isso. Uma facilidade que eu encontrei em meio ao tráfico, de ter acesso fácil à droga, né? Eu precisava pagá-la, mas eu tinha acesso fácil à droga. Então, eu pegava a droga para vender, e vendia, mas tudo para o próprio consumo. Quando eu não aguentava mais, eu cheguei numa fase, isso em 2013, que eu andava dormindo na rua. Então, quando eu não conseguia mais ficar em pé, eu encostava e dormia. E dormia 24, 48 horas. Assim, quando eu acordava, apagava. Já tinha... Derrubasse o disjuntor. Derrubou o disjuntor. E aí foi quando eu cheguei nessa questão de 57 quilos, até um pouco menos. Um dia ainda estava com droga e tudo, mas muito sozinho, pastor, me sentindo abandonado. E bem próximo ali a Cristolândia, aqui na Rio Branco, ali tem o Banco do Brasil. Aí eu me lembro claramente que eu fui para o Banco do Brasil e eu chorava e começou a garoar e frio, e eu chorava, e ali eu orei ao Senhor, orei. Minha mãe já era evangélica, avisando também que quando eu fiz 18 anos, minha mãe se converteu. Então, com 18 anos, quando desse processo, foram muitos anos que minha mãe orou também pela minha transformação. Sim. E o fato dela ser já convertida, isso também era muito difícil. O nosso relacionamento é desvirtuado, sem o Senhor e rebelde, ela convertida e com o meu filho, questão do exemplo também. Por isso foi muito difícil eu voltar para cá. Aí eu lembro que dessa vez eu orava e clamei ao Senhor, assim, sentindo uma solidão tão grande, e eu não tinha dessa vez realmente para quem recorrer. Em alguns momentos difíceis eu ainda procurava minha mãe, sabe? Ia para casa e tinha aquele, mesmo que temporário, assim, aquele acolhimento, e nessa eu não tinha mais. Aí foi quando me veio à mente, assim, e eu lembro de forma muito clara, o Senhor colocando assim na minha frente os missionários de amarelo, sabe? Cara, o Senhor tem estendido a mão, eu tenho estendido a mão, eu tenho te mostrado o caminho, você é quem não tem procurado.
E aí eu saí de novo do Banco do Brasil ali e fui devolver a droga que eu tinha e fui dormir. Eu estava muito cansado. E voltando, eu falei, pô, agora eu não tenho droga, não tenho nada, cara. Eu lembro que eu tinha R$2. Eu falei, cara, eu estava com frio, com fome e com vontade de usar droga. Aí eu falei, meu Deus, e se eu fumar, não vai durar nada, daqui a pouco eu vou estar com fome, frio, R$2 eu não vou conseguir comer nada. E aí eu falei, quer saber, eu vou comprar um cobertor, com R$2, comprei um cobertor e falei, eu vou deitar lá na porta da Cristolândia. Ali, tá ali. O crack é moeda ali, tudo ali se vende para se usar o crack, até cinza de cigarro. E eu tinha R$2 e eu perguntei quem tinha um cobertor para vender e comprei um cobertor por R$2. E fui para a porta da missão, muito triste, ainda, mesmo que o Senhor havia me mostrado o caminho, mesmo assim, eu me sentia muito triste sozinho. E eu lembro como se fosse hoje. Aí eu tô indo, vou partilhar uma das coisas que eu mais gosto, isso até hoje, assim, é chocotone, eu gosto muito. É uma das coisas que eu mais gosto. Gosto muito. E eu sei que o Senhor sabe disso. Porque por isso que tem o panetone chocotone da Cristolândia. Dezembro está chegando, hein, irmãos? Ó, dezembro. Mas o pastor vai entender o porquê. E eu tô indo e continuei indo orando, porque eu chorava. Eu acho que eu nunca havia me sentido assim tão sozinho, tão amargurado. E tô indo, e nessa época era muito disputada a porta da missão. Era muito difícil você chegar e achar um lugar na porta da missão para deitar. Sempre estavam todos os lugares ocupados. Quando eu cheguei, havia um único lugar, bem na porta pequena de entrada, assim. Um lugar certinho para uma pessoa. Aí eu peguei e deitei ali. Isso por volta de 00:30, assim. Eu acabei de deitar assim, me cobri, me enrolei no cobertor, né, que estava enrolado, e deitei. Quando eu papelão, né? Não, no chão, só o cobertor e o chão. Que mês que foi isso, mano? Acho que finalzinho de janeiro, assim. Tava quente. Aí me enrolei, o travesseiro ainda foi o degrau da porta, assim. E eu deitei pensando, eu falei, eu vou dormir aqui, porque aí a hora que eles abrirem para lavar e tudo, eu acordo, eu consigo participar do culto, do café da manhã e vou ver essa possibilidade de internação. Eu acabei de deitar, assim, com aquela fome, aquele cansaço, abriu a porta da missão. Era o Tiago. Tiago também foi acolhido e passou por Tiago canta rap, Tiago do rap, isso, Tiago Nogueira, Tiago Ideal. Vocês têm notícia dele? Tenho, ele se formou, tá bem, pastor. Se formou em Direito, ele né? Se formou em Direito, ele quase entrou para política. Verdade. Ele quase entrou para política e tal. Mas tá bem, tá trabalhando no meio. Tá trabalhando no meio nessa questão de direito aí. Acho que até, não sei se com um escritório de advocacia, algo assim. E o Tiago abriu a porta, 00:30, assim, do nada. Ele abriu a porta com um chocotone inteiro, pastor. E um squeeze desse cheio de chocolate quente. 00:30 e pouco. Isso na situação Deus, que vocês estão lá, entendeu? É o céu. Não é? Cara, e eu com muita fome, só tinha aquele lugar na porta. Eu acabei de deitar, ele abriu a porta e me deu... Ele não falou nada. Ele só abriu, ainda para mim não fazer barulho, me deu chocotone, me deu esse cheio de chocolate quente. Só faltou uma luz do céu, assim, né? Eu lembro que ele fechou a porta assim e eu chorei. Chorei bastante antes de comer. No outro dia, quando acorda, é sempre aquela rebeldia, aquela dificuldade, e eu não ia, já não queria mais me internar, eu havia passado aquele sentimento. Aí eu entrei para dentro, participando do culto e tal, mas aí o Gerson, filho do pastor Humberto, começou, já havia um pessoal ali que era para internação, que já ia para o sítio. E aí ele começou, vamos entrar, entra. Chegou a Kombi que vai levar para Itaquá.
E começou todo aquele mover para levar o pessoal e quando eu vi, ele me puxou assim, quando eu vi, eu estava dentro da Kombi indo para Itaquá, isso em 2013. Foi a tua primeira internação na Cristolândia? Foi a primeira internação na Cristolândia. E foi o ano que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Foi em 2013, em setembro de 2013. Acho que antes, em setembro de 2013, eu me batizei lá em Franca. Porque aí eu saí do projeto e fui para São José do Rio Preto. Mas o que eu quero partilhar, geralmente, é essa questão de perspectivas, de esperança, que a gente não tem enquanto longe do Senhor. Eu lembro que tinha 30 anos, isso em 2000, e eu estava ali e eu pensava assim, pô, o que eu vou fazer? Eu não vejo perspectiva nenhuma para a minha vida, assim, de formação, de trabalho, nem nada. Então, minha vida é isso aqui. Ou eu consigo ganhar dinheiro e me desenvolver em meio à marginalidade, o tráfico, ou eu vou virar um mendigo e vou morrer. E o que eu sei é que eu não tinha nem o ensino fundamental completo, eu não tinha nem os meus documentos e a partir do momento que eu aceitei a Cristo e começou todo esse mover do Senhor, foram 4 anos, quase para 5, que eu não tinha notícias da minha família, eu não sabia onde estavam meus filhos, eu não sabia onde estava minha mãe, e as coisas começaram a acontecer. Comecei de novo a me reaproximar da minha família. Foi quando eu vim de São José do Rio Preto, um amigo, a mãe dele era escrivã de polícia. Aí ela falou, cara, e você não tem contato e tal? Eu falei, não tenho. Ela era membro da PIB de São José do Rio Preto. Aí ela falou, me dá, você sabe os dados de alguém? Eu falei, eu sei da minha mãe e de um primo meu, são os únicos que eu sei todos os dados. Aí passei todos os dados da minha mãe, do meu primo, aí muito rápido assim, roubaram a moto do meu primo. Aí meu primo fez um boletim de ocorrência e caiu no sistema da Polícia Civil de São Paulo e ela teve acesso, ela falou, parecia um boletim de ocorrência esse nome, dos dados que você me deu, e esse é o endereço do seu primo. Aí eu vim embora para São Paulo e achei a minha família, e todos achavam que eu havia morrido, e a única que tinha esperança era a minha mãe. Esses dias eu até partilhei isso com a Isildia. Eu falei, cara, foram muito tempo sumido e ninguém me encontrava, e todos falavam para minha mãe, fala, tia, desencana, o Marco morreu. A senhora viu aquela questão da Cracolândia, quando acabaram com as ossadas que acharam, e minha mãe falava, não, eu tenho certeza que meu filho está vivo, porque eu tenho no meu coração a promessa do Senhor que eu vou ver o meu filho convertido, eu vou ver o meu filho servindo ao Senhor. E eu sei que... Tua mãe está viva, Marcão? Não. De todas todos os presentes, de todas as bênçãos do Senhor, a maior que Ele me deu foi a salvação em Cristo Jesus. Sim. E a segunda foi poder ter desfrutado de 4 anos com a minha mãe, assim, de qualidade. Minha mãe me viu convertida, minha mãe me viu dentro do ministério, minha mãe me viu servindo ao Senhor. Ela viu a tua vida transformada. Viu a minha vida transformada. Glória a Deus por isso. Minha mãe viu Glória a minha a Deus. vida transformada. Glória Então, a Deus. isso eu sou muito grato a Deus pela Cristolândia, por cada pessoa envolvida, por ter me proporcionado a possibilidade de conhecer a Cristo, me relacionar com Cristo. Tiveram paciência de me ensinar a baixar a guarda e permitir que o Senhor realizasse esse processo de transformação. Como eu disse, eu não tinha perspectiva nenhuma com 30 anos. Hoje eu tenho sonhos e projetos que eu tenho certeza que o Senhor ainda há de realizar na minha vida. Amém. Mas dentre eles foi esse. Minha mãe pôde, depois de tantos anos orando, porque, como eu falei, minha mãe se converteu, eu tinha 18 anos, estava no auge da perdição. Eu me converti aos 42. Então, e minha mãe só foi me ver convertido, eu já tinha uns 47 anos. Então, foi muita oração, muito joelho dobrado, em momento nenhum ela desistiu. Consegui terminar os estudos, terminei o fundamental, terminei o ensino médio, me reatei relacionamentos com a minha família. O Senhor me proporcionou um casamento maravilhoso. Conheci a minha esposa, e nós vamos chegar, porque eu casei aqui, o Senhor foi um dos que celebrou o meu casamento. E hoje faço parte da junta de missões, e para mim, como o senhor citou domingo, o senhor citou a missionária, né, que orava para que o Senhor permitisse que ela
não deixasse ela fora, que não deixasse ela fora Deus, daquilo que ele está fazendo no mundo, a frase então dela. sou muito grato ao Senhor e plagiando ela por ele permitir que eu possa fazer parte desse ministério que um dia foi canal de bênção e transformação para minha vida. Hoje ainda um ministério que não me proporciona apenas poder servir, mas hoje eu tenho uma bolsa de estudo que é patrocinada pela Junta de Missões. Está fazendo teologia, né? Terminei o EAD lá pelo Seminário do Sul. Abraço aí para os irmãos, toda a direção do Seminário do Sul. E pela minha coordenação também, que acreditou, porque ainda havia algumas impossibilidades, de começando a gestão da unidade aqui, começando no casamento, e eu estava fazendo um curso de informática, e eles acreditaram, não, que vai dar certo, o senhor está no negócio, e ainda poder ser parabenizado, fui bem, e sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem me proporcionado, tanto nessa questão de qualificação, de capacitação, de ser útil em meio ao ministério, de entender-me vocacionado, mas principalmente nessa questão de crescer no conhecimento da graça salvadora e que tem me alimentado e me sustentado. Poder, Marcelo, esse missionário que acolheu a Isildinha, que eu fiquei com ele desse processo ainda, só para concluir, eu saí em 2013, aí fui para São José do Rio Preto, fiquei em São José do Rio Preto com o pastor, auxiliando ali na PIB de São José do Rio Preto, que havia um ministério lá também, saí de lá no começo de 2016. Finalzinho de 2016 eu tive uma recaída. Então, em 2017, eu voltei para Cristolândia, fevereiro de 2017. E estou até hoje. Aí nesse processo também, passei os 2 anos como acolhido, e formação, e o radical, e hoje missionário em formação. Mas poder dar esse testemunho. Marcelo, ele fala algo que é muito importante, que é essa questão de ser exemplo, sabe? E nunca esquecer como cristão, como igreja, assim, os nossos deveres também como igreja. E hoje é gratificante para mim poder ser exemplo, como um dia esses de Amarelo foram para mim, né? Porque tá lá e falar das possibilidades, mas mostrar que é possível. Sim. Hoje, eu estava falando do sábado, da quinta-feira que nós estivemos lá e fomos fazer essa ação social, ainda encontrar pessoas que estão lá em situação de uso perdida desde a minha época, sabe? E encontrei um senhor e sentei com ele, nós conversamos um pouco, e ele chorou, e ele falou algo que na época eu tinha no meu coração, mas para mim não é possível, para mim eu não vejo saída. Então, se tem uma mensagem que eu busco passar, é que isso é engano, isso é mentira de Satanás. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Ele tem para a vida de todo aquele que baixa a guarda. Eu acho que a maior luta nossa agora é para baixar a guarda e permitir que o Senhor faça a obra dele nas nossas vidas. Então, sou muito grato a Deus por esse ministério, como ela disse, pelos batistas, pelas intercessões, contribuições, pela participação, porque o abraço é muito importante, como é importante a morada do sol aqui nessa unidade, a presença da igreja, porque é através dos irmãos que eu me sentia abraçado, através das orações que eu me sentia forte, através de segurar as cordas, que eu via toda a provisão e cuidado do Senhor para com a minha vida. E creio que Ele ainda tem muito para fazer na minha vida e na vida de todo aquele que baixa a guarda e permite ser alcançado. Amém. Então, participar da Cristolândia, do que ela está fazendo, e agora, semana que vem, dia 15, nós celebramos 14 anos desse projeto, então são 14 anos que o Senhor tem atuado ali na Cracolândia através desse ministério, através daqueles que têm sido dispostos e tem sido um canal de bênção, né? Sim, assim como é possível nas nossas vidas, tantas outras vão ser alcançadas, em nome de Jesus. E a gente sabe, né, que o ministério da Cristolândia começou lá, ali na região da Cracolândia, em São Paulo, né? Próximo ao Bombeiro. Centro Velho de São Paulo, né? Bem próximo a Mas hoje existem unidades em quase todas as unidades da federação. Acho né? que a mais recente foi em Cuiabá. Ali. E é um ministério que tem assim, avançado, ampliado fronteiras e Deus está usando poderosamente, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados também.
Bom, gente, para a gente concluir, então, vamos falar sobre uma parte muito importante para vocês, não é? Porque foi através do Ministério da Cristolândia que vocês se conheceram. Foi. E aí o pessoal já deve ter tido o insight aí que vocês são um casal, e um casal que eu tive a grata oportunidade de celebrar a união matrimonial, dia 27 de novembro. Não vamos falar sobre essa história, irmão, porque o negócio fica longo da data, né? Mas vamos deixar o pessoal curioso, fica para uma outra ocasião. Mas o casamento de vocês foi dia 27 de novembro de 2022 e eu tive a alegria, a imensa satisfação de ser um dos... Dentro da unidade aqui de Dentro da Indaiatuba, unidade aqui em Indaiatuba, Indaiatuba, uma bênção. Vamos aproveitar aqui, eu quero aproveitar para deixar aqui uma palavra de gratidão aos nossos irmãos, amigos, companheiros, parceiros da Prefeitura de Indaiatuba. Eles nos ajudaram no que diz respeito a montar uma estrutura logística com tendas e atenderam o nosso pedido assim de forma muito solícita, e eu fui muito específico explicando a situação do Marco e da Isildinha, dizendo que eram pessoas que haviam sido recuperadas das ruas, resgatadas, e quando eu falei dessa forma, uma das funcionárias da prefeitura, eu não vou falar o nome dela aqui, porque ela de forma solícita nos atendeu, e a estrutura, né, com tendas ali para fazer a cerimônia do casamento foi uma bênção, né, uma parceria da Prefeitura de Indaiatuba. Então fica aqui um abraço para todo o pessoal da nossa prefeitura, a equipe aí do nosso prefeito, Nilson Gaspar, enfim, que Deus abençoe grandemente as suas vidas. E aí vocês casaram dia 27 de novembro, estão juntos no ministério, tendo a vida restaurada e transformada por Jesus, sonhando juntos, crescendo juntos, enfim. Aquilo que se havia perdido, o Senhor tem restaurado e tem dado muito mais. Onde abundou o pecado, tem superabundado a graça e o cuidado e o amor do Senhor nas nossas vidas. Amém. Né? Amém. O Senhor tem ido muito além. Amém. Glória a Amém. Deus. Então é isso, queridos. Olha, Pastor, sem palavras. Sim. Assim, eu citei alguns nomes aqui, assim, né? Mas eu não poderia deixar de também fazer um grande agradecimento por missionários e permanecem conosco, pessoas que, né, eu digo que Deus honra quando a gente se lembra dessas pessoas, né? A missionária Marjorie, Sim, né? sim. Estejam orando pela vida dela, ela está com a saúde bastante debilitada e que me apresentou Jesus. Isso é muito importante, Amém. né? Amém. Agradecer ao pastor Arede, que foi um grande mentor espiritual para mim, que, né? O pastor Paulo foi meu professor e o pastor Fernando Brandão, que é gerente da Junta de Missões Nacionais. Por que eu estou citando essas pessoas? E também a minha coordenação, que é muito presente conosco, né? E que eu sou muito grata, né? Tanto o pastor Elbio quanto a Dilene, né? Foram bênçãos na minha vida, quanto o pastor Luciano e Emanuele, que estão sempre com a gente. Tem sido hoje, né? Tem sido hoje. Então, que o Senhor continue os abençoando, Amém. Continue dando Amém. sabedoria e discernimento, porque é necessário para conduzir um projeto de uma estrutura tão, né, abençoadora através da vida deles. Sim. Amém. Amém. Tá bom, queridos. Então, olha, minha palavra aqui é de gratidão a vocês. Somos gratos por terem aceitado o nosso convite, por ter estado aqui com a gente no nosso podcast. O senhor é um querido, né, pastor? Graças a Deus por querido, isso, né? Faz parte da nossa história. Se há algo de bom em pastor mim, Reinaldo, é Jesus em mim. Então, Amém. glória a Deus por isso. Tá bom, gente? Estamos juntos na caminhada, vamos em frente, como diz o pastor Fernando Brandão. Vamos avançar, não é? Que Deus continue abençoando grandemente as nossas vidas, as suas vidas, o ministério de vocês, toda a família de vocês. Amém. Que o Senhor pastor. continue usando vocês como instrumento e canal de bênção para aquilo que Ele chamou para vocês fazerem. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Até o nosso próximo podcast.